Seja bem-vindo ao Papo Suprem, um programa da TV Suprem, canal de comunicação da União Planetária. O tema deste encontro é a vivência da espiritualidade, uma prática diária. E para esse assunto tão especial, temos conosco o nosso querido Gabriel Mota. Gabriel, ele é advogado, criminalista, membro da Sociedade Teosófica, ele é atual coordenador do grupo de jovens da Sociedade Teosófica no Brasil, ele é nascido em Cabo Frio, Rio de Janeiro, e residiu a maior parte da sua vida em Niterói. Hoje, mora em Curitiba. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, Raquel, todos aqueles que nos assistem. É uma grande satisfação, um grande prazer estar aqui com vocês, compartilhando e conversando sobre assuntos que são muito caros para nós. Pois é, Gabriel, esse assunto então que você nos traz é um grande desafio, né? E a gente te vendo assim, você tão jovem, né? Um menino, com um assunto de tamanha profundidade. Nos conta como que surgiu na sua vida, quando que você ingressa a estudar sobre espiritualidade, quando que você se debruça sobre esse assunto e se houve em algum momento algo dentro de você, uma voz interna que diz, esse é o caminho. Então, a minha família ela é muito plural, tem muitas pessoas católicas, espíritas, umbandistas, espiritualistas, kardecistas. Então, nesse seio de pluralidade foi possível conversar, desenvolver também uma visão de mundo mais humana, sem preconceitos, sem excessos. E desde jovem, por conta dessa pluralidade, tendo contato com visões diferentes, eu fui naturalmente incentivado pelas circunstâncias a pesquisar, a ler e questionar. De onde eu vim, para onde vou. Os mineiros, você que é de Minas, deve conhecer Dom Convi, para onde eu vou, né? E por conta disso eu passei a, por conta própria, procurar livros. Então, em certo momento me deparei com as obras teosóficas, dentre elas o livro A Vivência da Espiritualidade, uma proposta prática ao alcance de todos, da Shirley Nixon, que por acaso está publicado em nosso idioma pela Editora Teosófica. Você podia mostrar então o livro para quem nos assiste, A Vivência da Espiritualidade, uma proposta prática ao alcance de todos. Nossa, que super, né? E é interessante porque parece que o livro, né, serve como um guia, ele vai sair da teoria e vai propor uma prática diária, né? Você pode comentar um pouco, até porque esse é o tema, né, do nosso encontro de hoje, como trazer então essa teoria para a prática? Como eu mencionei, eu tive contato em certo momento com a literatura teosófica, e a literatura teosófica incentiva a ter uma visão não dogmática sobre a espiritualidade, por incentivar o estudo comparado de ciência, religião e filosofia. Nesse contexto, a gente percebe que muitas religiões desenvolvem um discurso, de certa forma, dogmática e hermética, botando o conhecimento espiritual num nível fora do nosso alcance, como se, vamos colocar, os santos seres ou os santos estivessem numa envergadura espiritual tão alta e a gente aqui, sendo que, na verdade, se nós formos pesquisar a vida desses santos, dessas pessoas que são exemplos para nós, viveram de modo simples, colocando esses ensinamentos de forma prática. E essa obra, ela indica isso, que a vivência da espiritualidade não é um caminho de sacrifício, um caminho de dor. Muito pelo contrário, é um caminho de satisfação, de alegria e de simplicidade. Então, quando ela fala que é uma vivência prática, uma vivência espiritual no dia a dia, é mostrando que essa espiritualidade acontece aqui e agora de forma simples e suave. Eu acho que a palavra é essa, suavidade. Perfeito. Ele serve como uma inspiração, né, para a nossa vida, né, esse livro. Exato.
Você pode dar algumas dicas, falar o que ela propõe, alguma prática, mas entrando agora mais no livro. Se você puder listar algumas práticas. Ela apresenta nessa proposta um caminho que teria 4 etapas: estudo, meditação, autoaperfeiçoamento e serviço. Nesse processo de estudo, ela abrange o estudo em geral, inclusive das religiões, um estudo sobre meditação, por exemplo, mais especialmente com o objetivo de realizar um autoestudo. Porque nesse caminho de busca pela sabedoria, a gente precisa iniciar pelo discernimento. Então, para a gente conseguir separar o joio do trigo, a gente precisa ter um pouco, mínimo, de discernimento desenvolvido. E é por isso que ela inicia falando da necessidade do estudo. Procurar ler sobre as leis da natureza, compreender o mundo, ampliar a nossa visão de mundo. E, digamos assim, se capacitar ou ganhar instrumentos, espécies de ferramentas de trabalho para lapidar a pedra bruta. Por isso que o estudo é necessário, para que, num passo mais adiante, a gente consiga promover a meditação, meditar e, mais efetivamente, realizar a autotransformação que, consequentemente, leva para o serviço altruísta, o serviço aos nossos próximos, o serviço à sociedade, à humanidade. Nossa, é de uma grande beleza e me toca profundamente. Eu lembro de um diálogo entre o Leonardo Boff e o Dalai Lama, no qual o Leonardo Boff pergunta para o Dalai Lama: bom, agora eu vou pegar ele, né? Vamos ver o que ele vai me responder. Dalai Lama, o senhor poderia, sua santidade, o senhor poderia me dizer qual que é a melhor religião do mundo? E ele imaginou, não, ele vai falar o budismo tibetano. E o Dalai Lama responde para ele de uma forma muito sábia: a melhor religião é aquela que te faz melhor. E aí ele ainda continua: e o que é ser melhor? Aí ele pergunta: aquela religião, ser melhor, é aquilo que te faz ser mais compassivo, mais ético, mais desapegado. Então, assim, né, tudo que a gente está falando aqui desde o início, você falando da sua origem, da pluralidade, né, dessa experiência que é viver a espiritualidade, né, mas de uma forma prática, parece que ela está caminhando, né? Essa ideia é caminhar para a gente uma autotransformação, sermos melhores. Sim, o cristianismo fala sobre amar o próximo. E amar o próximo não é aquele... É claro que a gente pode procurar ajudar todos aqueles que necessitam, mas a vivência da espiritualidade aponta que a gente precisa iniciar aqui e agora e a partir daqueles que estão mais próximos de nós. Não por uma questão de proselitismo ou preferência, mas fazer aqui e agora, digamos assim, no âmbito da nossa cidade, dos nossos núcleos familiares, de amigos, dentro da escola, do trabalho. Especialmente o trabalho talvez seja um ponto interessante, porque, embora seja fonte de renda, né, se dedicar ao trabalho de forma a entregar algo de excelência é estar servindo ao nosso próximo. E aplicando esse conhecimento, essa proposta de vivência da espiritualidade, que é expressar o que há de melhor dentro de nós. E quando o Dalai Lama diz que a gente precisa ser melhor para o próximo, então, ser mais compassivo. Então, eu trabalho com advocacia e ninguém procura advogado, pelo menos na maioria das vezes, quando está tudo bem, está né? tranquilo. Igual, na maioria das vezes, com os médicos, né? Então, está com algum problema de saúde, ou, no caso da advocacia, quem está com algum problema jurídico. Então, o advogado, naquele contexto, ele tem a oportunidade de servir ao próximo, procurando solucionar um litígio, e ainda que não seja possível fugir do litígio, tenha que ir para a ação litigiosa,
em alguma medida, ajudar aquela pessoa que sofre, naquele contexto fático, a ficar mais tranquila, se sentir acolhida pelo operador do direito. Gabriel, o papo está excelente, mas a gente vai para um breve intervalo e voltamos já com esse papo maravilhoso. Super! Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! Seja Suprem, você também! Estamos de volta com o Papo Suprem, hoje com Gabriel Mota, e o tema é Vivência da Espiritualidade, uma prática diária. Nossa, esse papo está super interessante. O Gabriel nos trouxe esse livro, A Vivência da Espiritualidade, uma proposta prática ao alcance de todos, da Shirley Nicholson. Gabriel, para quem nos assiste, para mim mesmo, a gente pode perguntar, quem nos assiste pode perguntar, eu estou me perguntando, nossa, mas eu não tenho essa mesma idade que o Gabriel é tão novo. Dá para começar a fazer, praticar essa espiritualidade em qualquer idade? Isso está ao alcance de todos? Bom, a partir do ponto de vista que somos seres eternos, não teria exatamente uma idade de jovem ou velho. É claro que quando a gente está nessa existência, nessa manifestação, a gente organiza em tempo cronológico. Mas a partir desse ponto de vista mais universal, uma visão mais ampla, não teria exatamente uma idade de jovem ou velho, mas, na verdade, a pureza da intenção de buscar. Que então, bonito. isso pode acontecer em qualquer idade, em qualquer momento. Que lindo. E, assim, pode dar uma dica, então, como fazer esse caminho, como começar? Eu sei que ela dá várias dicas, você já nos falou aqui, trouxe. Acho que a gente poderia até entrar um pouquinho mais, né, nessas atividades. Você falou de meditação, de estudo, meditação. O próximo seria? Aperfeiçoamento e serviço. Né? Você falou um pouco de estudo e de meditação. Como que seria, então, o aperfeiçoamento e o serviço? Então, o estudo ele é imprescindível para a gente perceber, ter, digamos assim, uma bússola. E esse estudo vai nos trazer uma consciência de nós mesmos, ou seja, se perceber. Se perceber onde estamos. E a meditação vai corroborar, vai aprofundar esse processo de autodescoberta. Mas a autodescoberta, como a gente está falando, não é o fim em si mesmo. Ele aponta para o próximo passo, que é a autotransformação. E a proposta prática, a proposta diária que a Shirley Nicholson sugere, é realmente muito prática. Ela sugere o seguinte: a partir desse estudo e dessa autoanálise, monte um inventário, construa, elabore um inventário. E a gente que é da advocacia, a gente pode também pensar no inventário judicial, né? Mas eu acredito que esse aqui é o inventário mais litigioso que tem, porque a gente vai elencar ali os nossos pontos fracos, vai perceber os nossos pontos fortes e trabalhar em cima disso. Então, perceber, por exemplo, eu sou flamenguista, então, claro que é um exemplo que talvez seja simples demais, mas acho que serve para perceber. Eu vou falar que o Flamengo é o melhor do mundo. e talvez não consiga aceitar a vitória de um outro time. Mas isso demonstra uma questão de competição, né? Um excesso de emoção que pode nos tomar e nos dividir. A gente vê nos programas jornalísticos os eventos de violência por conta de um jogo de futebol. Então, o esporte acaba, por uma falta de autopercepção,
gerando conflitos, etc. A gente pode perceber isso quando algo incentiva a violência ou o sentimento de raiva. Isso pode constar no inventário. Eu fico com raiva por tal situação, ou então percebo uma tendência para gula, comer chocolate demais, ou beber muito guaraná, não sei. E isso pode ser um ponto de trabalho. A indisciplina, a falta de organização, a falta de compromisso. E tudo a gente pode escrever aqui, nesse Exatamente. inventário, né? O que não está sendo coerente, né, com o caminho que eu busco, né, com esse caminho, né, do aperfeiçoamento, do autoaperfeiçoamento. Né, porque tem, inclusive, um quadro aqui, né, que ela propõe, que a gente pode escrever diariamente, né, quais são. Isso mesmo. Nesse ponto está o estudo, porque a gente precisa perceber o caminho e ver o que está em sintonia com a proposta espiritual. E identificando esses balizadores, fazer o discernimento. O que em mim está em sintonia com o caminho espiritual e o que não está em sintonia. Colocar no inventário o que não está em sintonia e escolher talvez apenas um comportamento, um condicionamento e trabalhar. Como, por exemplo, a gula, comer muito chocolate. Perfeito, muito E interessante. meditar sobre isso, tentar identificar a raiz dessa gula. O que faz comer demais o chocolate? Será que é uma questão só física? E olhar para dentro. E aí já começa o trabalho de autoaperfeiçoamento. Tentar identificar a raiz do problema. E quando a gente percebe que já está sendo tomado por aquela emoção ou por aquela tendência, como Patanjali, que escreve sobre yoga, né, técnicas de yoga e de autotransformação, ele sugere que quando a gente se percebe tomado de algum sentimento ou emoção, ponderar no oposto. Então, se eu estou percebendo que eu estou sendo tomado pela raiva, naquele momento, tentar ponderar no amor. E, Gabriel, aí, por último, nós temos o serviço. Mas eu gostaria de falar uma última coisa antes da gente entrar nesse tópico do serviço, é que quando a gente olha para dentro, faz a autoanálise e a meditação sobre os nossos pontos fracos, isso já é a autotransformação. Porque nós estamos indo para dentro e dissolvendo esse condicionamento que nos leva para a gula, que nos leva para a raiva, que nos leva para a violência. E em outro momento, num segundo momento, porque existem condicionamentos que são fortes demais e claro que a gente não consegue mudar do dia para a noite, quando a gente se percebe tomado por um determinado sentimento, naquele instante que a gente se perceber, opa, de novo não, ponderar no oposto. Então, se a gente se percebe tomado pelo sentimento de raiva, naquele momento que a gente perceber, ponderar no sentimento do amor. Ou então, estou me percebendo triste, então o que eu posso fazer para tornar o meu dia mais feliz? E procurar ponderar no outro lado. É um autoestudo, né? É um autoestudo que vai levar a um autoaperfeiçoamento, né? E aí o serviço estaria ligado a uma prática humanitária, um trabalho voluntário, seria isso? É que, a partir do estudo, a gente vai perceber que somos membros de uma coletividade. E, na verdade, a partir de uma última análise, somos um único organismo, uma luz no mundo. E que servir ao próximo é colaborar para a fraternidade universal. Então, todo esse trabalho não é focado somente no eu, em nos tornar melhores, no nosso raio de existência, mas olhar para o próximo é também um trabalho de desapego, de desprendimento e buscar tornar o mundo melhor. Aqui na União Planetária a gente tem um projeto na verdade alguns projetos que me lembram muito nesse tema, é a ciência da paz e a pedagogia das virtudes, né? Então também essa busca, né, da autotransformação para a gente também construir um mundo melhor, né, mais pacífico
E me lembra muito essa proposta, né, porque aqui na União Planetária a gente temos alguns projetos com Pedagogia das Virtudes, Ciência da Paz, que me lembrou muito, né, quando você traz esse assunto, a vivência da espiritualidade, porque a Shirley Nicholson, ela propõe um caminho de integridade, de paz, então que é muito afinado com os nossos temas, que são muito caros para a União Planetária, né, que é esse autoaperfeiçoamento, essa tomada de consciência para transformar o mundo também, sermos agentes transformadores, né? Gabriel, assim, para encerrar, eu trago assim, uma pergunta que para mim realmente uma dúvida pelo que eu tenho percebido, observado no mundo, né? A gente observa uns contrastes, né, principalmente das correntes filosóficas, né, ora materialismo, espiritualidade, e dentro da universidade, você que recente saiu da universidade, né, do direito, que é uma ciência humana, como você vê a participação dos jovens, dos seus colegas, nos meios espiritualistas, religiosos? Existe alguma estigma ou eles estão engajados? Como você assiste essa participação, inclusive, porque você é coordenador do grupo de jovens da Sociedade Teosófica no Brasil? Eu percebo, e isso que eu vou falar não é uma verdade absoluta, né, é um ponto de vista, que o jovem ele está muito focado justamente na construção da sua vida profissional, acadêmica, cuidando do aspecto material da vida. Isso acaba tomando bastante tempo e isso pode gerar uma espécie de dispersão ou distração para esses temas mais elevados, porque a gente trabalha, estuda e depois acaba, no contexto das amizades, querendo curtir a vida com tranquilidade. E por conta desse cotidiano a gente pode se distanciar um pouco desse caminho espiritual. No entanto, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas com quem eu desenvolvi amizade ao longo da faculdade, muito empenhadas em propostas espirituais, nem sempre, no caso, nem sempre ligadas, essas propostas espirituais, a uma religião específica, mas a serviços voluntários sem ter necessariamente um rótulo católico, ou evangélico, ou espírita, ou teosofista, mas com uma visão cidadã, talvez, uma visão fraterna, de ajudar o próximo. Ao longo da faculdade eu vi muitos colegas ajudando outras pessoas da própria faculdade ou da cidade. Gabriel, infelizmente chegamos ao fim do nosso programa, é uma pena, porque esse papo é muito importante, é maravilhoso, dá vontade da gente ficar aqui conversando horas e horas sobre esse assunto importantíssimo, porque não é só espiritualidade, mas é como colocá-la na prática, né? Vivenciá-la. Gabriel, infelizmente chegamos ao fim dessa entrevista, agradeço a sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade de partilha, de conversa e espero poder voltar aqui mais vezes. Agradeço a todos vocês que nos assistiram, convido a todos a nos seguirem nas redes sociais e no YouTube, @canal Suprem. Muito obrigada e até a próxima.